Pensando aqui, talvez que nesse século as pessoas, de uma maneira geral, o mundo inteiro, talvez nunca tenham percebido, tanto quanto nesse momento, a nossa dependência de Deus, né? Nós estamos vivendo uma realidade completamente diferente daquilo tudo que nós já estamos acostumados. Talvez os mais velhos, né, possam ter vivido já algum contexto mais parecido com o que nós estamos vivendo durante esse período de pandemia, mas para nós, de certa forma, é algo muito diferente essa realidade, né? Esse contexto que nós estamos vivendo historicamente. E um momento bastante já de aflição que nós percebemos nas pessoas, muitas pessoas já tristes, pessoas já mais depressivas, mais nervosas pela situação, contexto em si, né? E entendível em muitas situações, as pessoas já mais próximas com rumores de morte, outros com ouvindo falar de pessoas que conhecem, às vezes que já, né, têm tido esse contato aí com esse vírus. E com isso as pessoas estão, de certa forma, entendendo que nós estamos na total dependência de Deus, total dependência daquilo que vai acontecer com as nossas vidas, o que está por vir, né? E principalmente nós que professamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, temos nele a direção e a nossa rocha de sustento, nosso alicerce, a pedra angular, Cristo, né, como remidor dos nossos pecados, nos perdoou por aqueles pecados que nós já cometemos, pelo que nós estamos cometendo no presente e por aqueles que estão por vir. É Ele que nos dá essa segurança e a paz de uma eternidade junto a Ele, né? E para termos essa certeza, nada melhor do que a palavra de Deus trazida, né? Exposta a nós para nos dar essa sustentação, essa direção, principalmente nessa época de bastante aflições, né? Tristeza, de às vezes pensamentos ruins, né? Às vezes os nervos à flor da pele, muitas pessoas, né? Dependendo do trabalho que está parado e precisa de ganhar o seu pão. Tem muitos que trabalham durante o dia para comer à noite, a gente sabe disso. E tudo isso é motivo de aflição, né? De preocupações para as pessoas e a realidade é essa, né? Mas esses dias um sobrinho meu ainda comentou no Face: Nossa, eu nunca vi tanta postagem de Deus, tanta coisa falando de Deus como nesses últimos dias. Nossa, ele é um moço novo, né? 19 anos por aí. E ele pôde falar: Eu nunca testemunhei tanta postagem, tanta gente falando de Deus como nos últimos dias. É no Face, é no grupo da família, toda hora é postagem, só posta sobre Deus. E ele ainda pôde falar assim: Eu quero ver se depois que passar esse tempo, esse período, se as pessoas ainda vão continuar falando de Deus. E isso me deixou realmente refletindo nisso, né? Que nós, principalmente nesses momentos, nós buscamos a Deus, mas eu penso que, como eu falei, é um período que quase todos, né, têm a necessidade de se apegar à fé, né? E neste momento, é como eu falei também, que nós temos vivido um período onde há muita informação vindo da internet, muita informação vindo da TV e também muitas ministrações da palavra de Deus sendo trazidas a nós. E eu penso que isso tudo é muito positivo, é muito bom, que a palavra de Deus é o nosso alimento, porque nós entendemos que esse mundo vai passar, independente essas situações, essas dificuldades irão passar. E assim como Cristo ressuscitou em uma nova vida, ressurgiu em um novo corpo, nós também seremos da mesma forma. Ele foi a primícia. E alimentar o espírito é necessário para que nós possamos continuarmos animados nesse mundo também.
Mas, diante de tanta informação, diante de tanta coisa trazida, são tantas ministrações, a gente tem a oportunidade, mesmo enclausurados, ter a ministração da palavra de Deus pelo pastor da nossa denominação. Isso é muito bom, nos traz um acalento, né, à alma. E temos também oportunidade de outras ministrações de outros pastores, de outros pregadores, de muitas pessoas trazendo a palavra de Deus. São lives de músicos, né? E tudo isso é muito bom, é muito interessante, para realmente ajudar as pessoas a entenderem esse contexto de dependência de Deus para tudo nesse mundo, né? Mas o que eu queria nesse momento também é deixar uma pequena reflexão no sentido de que a gente ter a preocupação também de filtrar tudo aquilo que a gente ouve, se realmente é a palavra de Deus. Eu me lembrando daquele povo lá de Bereia, lá em Atos 17, começa ali no versículo 10, falando que Paulo e Silas foram visitar os bereanos, que eram um povo lá de Bereia, e podia dizer ali no texto que aqueles bereanos, eles eram mais nobres do que o povo de Tessalônica, do que os tessalonicenses, a igreja em Tessalônica. E pensando nisso, falar por que aquele povo era mais nobre? Será que eles eram mais bonitos, mais ricos, eram mais inteligentes? Não, lá o próprio texto vai informar por que eles eram mais nobres. Eles eram mais nobres porque eles tinham o cuidado, além de prestar atenção na palavra de Deus, que estava sendo trazida, ministrada para eles, de ouvir com bastante avidez, né? Atentos o que estava sendo falado. Eles tinham a preocupação de ir lá nas escrituras e verificar se aquilo que estava sendo falado, pregado por Paulo e Silas, se condizia com a escritura. E eles eram mais nobres por isso, e porque com essa testificação de que era realmente aquilo que eles estavam pregando, condizia com o que eles estavam falando, o contexto das coisas que estavam acontecendo era o que Paulo e Silas estavam pregando, com isso foi iluminado a mente deles, e eles foram convertidos por Jesus, pela palavra de Deus, né, pela conversão na crença em Cristo Jesus, foram batizados e professaram a fé em Cristo. Com isso, eles se tornaram mais nobres por isso, porque tiveram essa preocupação. E é isso que, nesse momento, eu queria deixar para vocês. A gente ter a preocupação diante de tanta coisa, tanto louvor, tanta palavra de Deus que tem sido trazida nesses dias, isso tudo é muito bom, é muito positivo, mas a gente saber filtrar aquilo que está sendo trazido para nós, para que realmente tenha a utilidade que a palavra de Deus requer das nossas mentes, requer do nosso eu, para que nós possamos estarmos sendo transformados conforme o propósito de Deus. E é isso que eu tenho pensado nesses dias, realmente é muito positivo, tudo isso falar de Deus, como lá o meu sobrinho comentou, que esse período não seja esquecido depois, que nós possamos tirar todas essas lições que tem nesses dias vindo a nós à tona, lições do quanto nós dependemos de Deus, do quanto o mundo pode ser melhor com as nossas ações diferentes, solidárias. Nós estamos vendo aí coisas que não aconteciam há muito tempo e têm acontecido de maneira positiva com o planeta, que está tendo um respirar diferente por causa das pessoas tendo mais consciência e estando enclausuradas também, né? Mas que tudo isso, ao passar, nós possamos realmente tirar lições. E, acima de tudo, termos tido cuidado e termos tido a atenção daquilo que realmente a palavra de Deus quer para as nossas vidas, que nos esteja transformando. Eu deixo essa breve reflexão e que possa ser isso uma realidade nas nossas vidas, que haja mudança, mais do que eu falar, que realmente nós possamos agir. Às vezes a gente fala muito e faz muito pouco, assim como eu. São muitas pessoas, milhares, milhões aí, decidiram realmente às vezes expor os seus pensamentos nesse tempo. Eu que outrora não fazia, mas às vezes a gente fica no campo do muito falar e o agir pouco. Que Deus esteja realmente transformando o nosso caráter para que possamos demonstrar mais aquele amor que Ele demonstrou por nós ao mandar o seu Filho para esse mundo, o seu único unigênito Filho, para que nós sejamos salvos e tenhamos nova vida. As boas novas do Evangelho é isso. Um grande abraço a todos. Até a próxima.